Glória a Deus. E eu queria trazer essa palavra para nós aqui. 1 Samuel capítulo 9, a partir do verso 1, diz assim: havia um homem de alta posição chamado Quis, da tribo de Benjamim. Era filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, da tribo de Benjamim. Seu filho Saul, diga assim, Saul, era um jovem mais atraente de todo o Israel. Era tão alto que os outros chegavam apenas a seus ombros. Certo dia, as jumentas de Quis se perderam. E ele disse a Saul: leve um servo com você e vai procurar as jumentas. Então Saul e o servo percorreram toda a região montanhosa de Efraim, a terra de Salissá, a região de Saalim e toda a terra de Benjamim, mas não encontraram as jumentas em parte alguma. Diga assim comigo: não encontraram as jumentas em parte alguma. O verso 5: por fim, chegaram à região de Zuf, e Saul disse ao servo: vamos voltar para casa. Não quero que meu pai fique mais preocupado comigo do que com as jumentas. O servo, porém, disse: tenho uma ideia. Nessa cidade mora um homem de Deus. O povo daqui o respeita muito, pois tudo o que ele diz acontece. Vamos procurá-lo. Talvez ele possa nos dizer para onde devemos ir. Saul respondeu: está bem, vamos, mas não temos nada para oferecer ao homem de Deus. Até a nossa comida acabou e não temos nada para lhe dar em troca. O servo disse: tenho comigo uma pequena quantidade de prata. Pelo menos poderemos oferecer isso ao homem de Deus e ver o que acontece. Naquele tempo em Israel, quando alguém queria receber uma mensagem de Deus, dizia: vamos perguntar ao vidente, pois os profetas de hoje eram chamados de videntes. Saul concordou: está bem, vamos. Então foram para a cidade onde morava o homem de Deus. Quando subiam a colina para chegar à cidade, encontraram algumas jovens descendo para buscar água. Então Saul e os servos lhes perguntaram: o vidente está aqui hoje? Elas responderam: sim, basta seguir em frente, mas é preciso correr, porque ele acabou de chegar na cidade para realizar um sacrifício no lugar de adoração. Quando entrarem na cidade, tentem encontrá-lo antes que ele suba para a refeição no alto da colina. O povo não começará a comer até que ele chegue para abençoar o sacrifício. Subam logo, pois é agora que poderão encontrá-lo. Então chegaram à cidade, e quando entravam pelos portões, Samuel vinha na direção deles, subindo para o lugar de adoração. No dia anterior, diga assim comigo: no dia anterior, preste bem atenção, meu irmão. No dia anterior, a chegada de Saul, o Senhor tinha dito a Samuel: amanhã por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Você o ungirá para ser líder do meu povo Israel. Ele os livrará dos filisteus, pois olhei para o meu povo com misericórdia e ouvi o seu clamor. Quando Samuel viu Saul, o Senhor disse: este é o homem de quem lhe falei, ele governará o meu povo. Saul se aproximou de Samuel na entrada da cidade e perguntou: o Senhor pode me dizer onde fica a casa do vidente? Eu sou o vidente, respondeu Samuel. Suba diante de mim até o lugar de adoração, ali comeremos juntos e pela manhã eu lhe direi o que você quer saber, e depois poderá seguir viagem. E não se preocupe, diga assim: não se preocupe. E não se preocupe com as jumentas que se perderam há 3 dias, pois foram encontradas, e eu lhe digo que as esperanças de Israel estão centradas em você e a sua família. Saul respondeu: mas eu sou apenas da tribo de Benjamim, a menor das tribos de Israel. A minha família é a mais insignificante de todas as famílias dessa tribo. Por que o Senhor fala comigo desse jeito? Então Samuel levou Saul e seu servo para uma sala de jantar e lhes deu lugar de honra entre os convidados. Tinha cerca de 30 pessoas. Em seguida Samuel pediu ao cozinheiro: traga um pedaço de carne separado para o convidado de honra. O cozinheiro trouxe a coxa do sacrifício e colocou diante de Saul. Coma, disse, reservei este pedaço para você desde que decidi convidar esses homens para a refeição. E Saul comeu com Samuel naquele dia. Quando desceram do lugar de adoração e voltaram para a cidade, Samuel levou Saul ao terraço da casa e preparou uma cama para ele.
Ao amanhecer do dia, Samuel chamou Saul novamente. Levante-se, disse ele, é hora de seguir viagem. Saul se aprontou, e ele e Samuel saíram juntos. Quando chegaram à cidade, a saída da cidade, Samuel disse que enviasse seu servo adiante. Depois que o servo partiu, Samuel disse, fica aqui, pois recebi de Deus uma mensagem para você. O capítulo 10, o verso 1, Samuel pegou uma vasilha de óleo e derramou sobre a cabeça de Saul. Depois beijou e disse, faço isso porque o Senhor o nomeou como líder de Israel, sua propriedade especial. E quando você partir, verá 2 homens ao lado do túmulo de Raquel, em Zelza, na divisa de Benjamim. Eles lhe dirão que as jumentas foram encontradas e que seu pai deixou de se preocupar com elas e agora está preocupado com vocês, perguntando, que farei para encontrar o meu filho? Diga amém. Meus irmãos, essa história, esse texto, é necessário nós lermos ele todo para que você possa entender. Talvez essa é uma das mensagens mais chaves da vida de uma pessoa. Talvez essa mensagem, ela seja a mensagem que, se você compreender, que se você entender, ela tem o poder de mudar completamente o rumo, a direção da sua vida. Eu sempre digo isso porque nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos ter esta revelação. O que muda a vida de uma pessoa é a revelação de Deus. O que muda a vida de uma pessoa é quando ela tem um entendimento daquilo que Deus quer falar, daquilo que é o verdadeiro propósito da vida. Quando nós olhamos, por exemplo, aqui para o profeta Samuel, para Saul, a Bíblia fala desse jovem chamado Saul, um jovem bonito, de uma família rica, de um pai abastado. E o texto no capítulo 9 começa dizendo e falando que as jumentas da fazenda se perderam. E naquela época os animais era a força de trabalho. Sem os animais não conseguia arar a terra, não conseguia carregar as coisas, como se fosse os maquinários de hoje. E o pai de Saul, diante daquilo, ele diz, olha, pega um servo, pega um funcionário e vá procurar, porque senão o trabalho vai atrasar, senão nós vamos passar por dificuldades, então vai procurar. Era uma necessidade. E eles saem para procurar, eles vão, sobem de um lado, vão para outro, vão para uma região, vão para outra, até que chega um momento, a comida acabou, eles não têm mais nada, e aí Saul diz assim, vamos voltar, porque meu pai vai deixar de ficar preocupado com elas, e vai ficar preocupado com a gente. E o servo disse, olha, logo que nós chegamos até aqui, logo que nós já andamos tanto, tem uma saída, tem um profeta aqui, tem um homem de Deus, e tudo que a gente pergunta a ele sabe, ele tem uma resposta de Deus, vamos lá. E eles decidem, e eles vão até o profeta, perguntam para as moças da cidade, é aqui que mora o profeta, ela diz, é aqui, e ele já está vindo, daqui a pouco ele vai partir. E eles então se apressam, eles vão até o profeta, só que no dia anterior, Deus já tinha falado com o profeta Samuel. No dia anterior, antes de as jumentas sumirem, antes de Saul se deslocar, antes de tudo isso acontecer, Deus já tinha dito ao profeta Samuel, Samuel, amanhã vai aparecer um jovem, e esse jovem que vai aparecer, eu tenho um propósito sobre a vida dele, e eu vou levantá-lo como príncipe sobre Israel, e ele vai liderar o meu povo, ele é a resposta para o meu povo. Então quando o Saul chega diante do profeta, o profeta já sabe de tudo. Deus já havia revelado a ele, Deus já havia falado para ele. E aí o profeta acolhe o jovem Saul, ele serve o jantar no lugar de honra, ele dorme lá junto com o seu servo. No outro dia, quando amanhece, e que o dia está amanhecendo, o profeta chama, Saul, vem aqui. Ele envia o servo mais à frente, e ele pega o azeite, ele pega o óleo, ele derrama sobre a cabeça de Saul, e ele diz, você é a resposta para esse povo, você é o jovem, você é o homem que Deus escolheu para mudar essa nação. Você não sabia, mas Deus já tinha um propósito para você. Você não sabia, mas Deus já tinha planos para você. Você não tinha nem noção, você não tinha nem entendimento, mas Deus já estava desenhando o projeto para a tua vida. Irmão, aquilo é surpreendente para ele.
Aquilo surpreende o profeta. Aquilo surpreende não somente o profeta, mas aquilo surpreende também Saul, porque você imagina, você vai procurar os animais que se perderam, e de repente diz: olha, agora você foi ungido, você será rei, você será um grande líder. Por que nós estamos nesse texto? Por que Deus ele está nos levando e nos conduzindo para isso? Porque tem algumas lições preciosas que Deus quer nos ensinar aqui nessa noite. Primeira coisa, nós vemos aqui, meu irmão, um panorama, nós vemos aqui algo que está muito impregnado das nossas vidas. Porque diante do problema, diante da necessidade, Saul agora ele tem um foco, agora ele tem uma direção para a vida dele. Agora ele tem uma missão, e a missão dele é: eu preciso me empenhar, eu preciso me esforçar para quê? Para que eu possa procurar e achar as jumentas que se perderam. Ele agora tem uma missão, ele tem uma necessidade. Isso aqui fala de recursos, isso aqui fala de o trabalho, estamos falando de trabalho, mas ele se choca com outra realidade. Por quê? Porque enquanto ele está focando apenas na necessidade, enquanto ele está olhando apenas para a necessidade, Deus tinha algo maior para ele. Você pode me ajudar a pregar? Olhar para esse irmão, para essa irmã e dizer assim: ó, Deus tem algo maior para você. Irmão, isso aqui nós precisamos entender. Isso aqui nós precisamos entender. Isso aqui nós precisamos entender nessa noite. Essa revelação, ela precisa entrar no meu coração, e ela precisa entrar no teu coração, porque essa revelação ela tem o poder de mudar o rumo da nossa vida e mudar a nossa eternidade. Porque existem duas formas de nós vivermos, existem duas formas que podem guiar as nossas vidas, existem dois motivos o qual eu posso me levantar de manhã. Existem dois alvos na nossa vida, e um alvo é o nosso, porque fala das nossas necessidades. Meu irmão, todos nós aqui temos a necessidade. O Diego falou, ministrou aqui. Nós temos uma necessidade de comer, de beber, de construir, de ter um teto. Nós temos a necessidade de ter uma roupa. Nós temos a necessidade de termos as nossas realizações. Nós temos os nossos sonhos. Nós temos os nossos objetivos. Todos nós aqui, amanhã é segunda-feira. Muitos aqui vão se levantar de madrugada. Muitos aqui vão trabalhar, vão para a empresa. Outros vão viajar. E a gente se levanta. Agora, o que governa a tua vida? Qual a motivação que direciona a tua vida? Quando você se levanta, você diz assim: não, eu vou porque eu vou ganhar dinheiro. Não, porque eu tenho que pagar o aluguel. Porque eu tenho que pagar aquele cheque. Não, eu vou porque eu estou com o nome sujo, eu tenho que fazer isso. Meu irmão, deixa eu dizer para você: o que Deus tem para as nossas vidas é muito mais do que isso. O que Deus tem para mim, para você, é muito mais do que trabalharmos para apenas pagarmos conta. Deus tem muito mais. Às vezes a gente entra dentro de uma roda. E eu me lembro de uma vez, um homem muito importante, dizendo que a gente se planeja, nós estudamos, a gente se esforça, a gente trabalha muito para chegar no final da vida. E muitos talvez tenham o sonho de comprar um ranchinho na beira do rio, ter um barco para poder pescar. Agora ele falou: gente, a gente podia encurtar o negócio, né? Porque o pescador já faz isso. Às vezes a gente, meu irmão, a gente trabalha tanto e a gente faz tantas coisas, mas o que eu vejo é que muitas vezes a nossa vida, a gente tem se desgastado, a gente tem buscado, a gente tem trabalhado, mas tem faltado propósito. Diga assim comigo: propósito.
Meu irmão, tem faltado propósito na nossa vida. Pastor, o que é propósito? Propósito é algo eterno. Propósito é um significado eterno. Porque se eu apenas levanto, eu trabalho, eu pago conta, eu estudo e eu compro, eu vendo, mas dentro disso não existe propósito, eu estou fora do plano que Deus tem para a minha vida. Jesus não deu a vida dele tão preciosa. Jesus não entregou a sua vida tão preciosa. Ele não morreu naquela cruz. Ele não foi moído pelas nossas transgressões apenas para a gente se tornar conquistadores de bens, de dinheiro, de recurso. O que ele fez foi para um propósito ainda maior. Foi para coisas ainda maiores. Nós temos que entender algumas coisas. Às vezes nós estamos tão terrenos. Às vezes nós estamos tão vivendo uma realidade apenas natural, que nós nos esquecemos de que em tudo que Deus faz existe um propósito ainda maior. Por exemplo, meu irmão, quem come animal. Não tem alguém que gostava mais de mesa, de momentos de comunhão do que Jesus? Porque Jesus queria comer? Não, porque quem come é animal, meu irmão. Tem uma cachorrinha lá, bem pequenininha, e pensa na cachorrinha traíra, meu irmão. Pensa num trem assim, porque ela está toda ali, ela brinca e tal, e ela está com a gente. Mas se você der um osso para ela, se você der algo gostoso para ela, e você for tentar pegar, ela esquece toda a amizade que ela tem. Ela esquece todo o relacionamento. Ela esquece que um dia ela foi comprada. Ela esquece que um dia foi investido nela. Ela esquece que um dia uma família, parece que deleta da mente dela tudo isso. E se você tomar, ela mete o dente em você. Por quê, pastor? Porque o animal irracional, ele é assim. Ele vive pela comida. Ele vive pelo estômago. Ele vive pela necessidade dele. Esse é o animal. Quem que come? Animal que come. Mas somente come. Não, a gente não come. A gente se assenta à mesa. O que nós fazemos, meu irmão, é muito mais do que se alimentar. Porque quando nós nos assentamos à mesa, quando nós temos um tempo de comunhão com a família, quando nós temos um tempo de comunhão com alguém, quando nós temos um tempo de comunhão com um amigo, a gente não alimenta só o estômago, a gente está alimentando a nossa alma, a gente está alimentando o nosso espírito, a gente está alimentando a necessidade emocional do outro. Por quê? Por que cachorro come no chão? E por que a gente come na mesa? Porque tudo que Deus faz na nossa vida, meu irmão, tem um propósito maior. É por isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, ele falou: quem tem fome, come em casa. Porque a ceia daquela época, que era um banquete de comida, não tinha a ver com matar fome. Não tinha a ver com matar a necessidade física. Tinha a ver com a mesa, com compartilhar o pão com aqueles que não tinham, de não alimentar apenas o estômago, mas de alimentar a alma, mas de alimentar o espírito. E por isso que o apóstolo Paulo diz: essa ceia não é a ceia do Senhor. Porque na ceia do Senhor, a gente não se assenta apenas para matar a fome, a gente se assenta para compartilhar a vida, a gente senta para compartilhar o sorriso, a gente senta para compartilhar o abraço. Essa é a diferença. Mas tem muita gente, meu irmão, que está vivendo como animal, porque não entendeu o propósito. Meu irmão, tem gente que está vivendo, por exemplo, Deus não fez o homem para nascer, crescer, trabalhar e morrer. Deus não fez o homem para isso. Aonde estamos com a cabeça de imaginarmos que nós somos criados para isso? Não, Jesus não morreu naquela cruz. Jesus não deu da sua própria vida. Ele não ofereceu o seu próprio corpo. Ele não derramou o seu sangue para nós vivermos de uma forma tão pobre desse jeito.
pastor, o que significa? O que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que nós fomos criados para um propósito maior, para o propósito de servir a um chamado de Deus. Você foi criado para servir um propósito de Deus. Meu irmão, porque o próprio Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida por muitos. Meu irmão, se Jesus não veio para ser servido, se Ele veio para servir, e se nós somos desse mesmo DNA, eu e você fomos levantados para servir. Aquele que não vive para servir, não serve para viver. Aquele que não vive para servir, ele não serve para viver. Por isso que nós estamos agora no Setembro Amarelo, que fala de suicídio. E muitas pessoas que muitas vezes estão enfrentando a luta contra o suicídio, que pensamentos, alguns apenas pensamentos, outros muitas vezes até a tentativa consumada. Mas muitos, quando você vai olhar para eles, falta para eles um propósito de vida. Tem um psicólogo chamado Viktor Frankl, um judeu, e que ele cria uma linha da terapia baseado em propósito. Ele estava no centro de concentração, ali onde os judeus foram oprimidos, e ele percebeu que quem tinha um propósito, que quem tinha um foco maior, aquele que tinha um objetivo na vida, ele tinha muito mais força de sobreviver a todos os intempéries, a todas aquelas situações. Eles tinham muito mais chance do que os outros. Por quê? Porque o propósito te dá força. Quando você vive debaixo do propósito, ele te dá força, ele te dá ânimo, ele te sustenta. Meu irmão, Deus não nos fez para vivermos pelas nossas necessidades. Tanto é que quando nós vamos para Mateus capítulo 6, Jesus fala que quando nós vamos orar, antes de nós pedirmos, Ele já conhece, Ele já sabe tudo do que nós necessitamos. Ele sabe das nossas necessidades. Então, preste bem atenção. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós precisamos decidir e escolher se a nossa vida será governada por necessidades, por coisas apenas terrenas, ou a nossa vida terá um propósito ainda maior. Se nós vamos viver apenas para esta vida, e Jesus fala de um homem que teve uma colheita muito grande, um homem que a colheita é tão extraordinária que os celeiros dele não cabiam. Ele diz: olha, já sei, vou destruir esses celeiros, vou construir celeiros ainda maiores, e vou guardar tudo que eu tenho. E aí ele diz agora: come, bebe e descansa, ó minha alma, porque o que tens preparado dá para muito tempo. Eu estou com minha aposentadoria tranquila, minha vida está tranquila. Meu irmão, esse cara zerou na vida. Aí o anjo aparece para ele e diz assim: ó, você é um tolo. O texto diz: naquela mesma noite, o anjo aparece para ele e diz: você é um tolo. Trazendo para a nossa linguagem: tu é um retardado, rapaz. Tu é um débil mental. Porque você trabalhou, você se esforçou, você ganhou, você viveu, mas tudo que você viveu foi apenas para esta vida. Você se tornou um homem rico aqui na terra, você se tornou um homem poderoso aqui na terra, mas no céu você não tem crédito. Você nunca viveu por coisas eternas, você nunca viveu por propósitos eternos, você sempre viveu em construir, você sempre pensou em ajuntar tesouros aqui na terra. Você é um bichão, você é o cara, mas você é um débil mental, você é um tolo, você é um retardado, porque a tua vida está acabando hoje. Essa noite pedirei a tua alma, e o que tens preparado, para quem ficarás?
Agora isso, meu irmão, não é algo natural. Essa cegueira que vem sobre as nossas vidas, ela não é algo natural. Porque a todo momento nós somos tentados a negociar o propósito. A todo momento nós somos tentados a deixar de lado o propósito e vivermos a nossa vida apenas sendo guiado pelas nossas necessidades. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 2, projeta para mim, fazendo um favor. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versos 2 e 4. Vamos ler a partir do 1, que diz assim: em seguida Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, diga assim, sem comer. Diga assim, teve fome. Diga assim, necessidade. É uma necessidade normal. Necessidade normal, 40 dias sem comer. Jesus agora ele tem fome. E agora o verso 3 diz assim: o tentador veio a ele. Olha que interessante. Que o tentador nunca vai aparecer quando você estiver de barriga cheia. Eu estou fazendo uma analogia aqui. O tentador nunca vai aparecer para você quando você estiver de barriga cheia. Satanás poderia ter aparecido no começo. Alguns vão dizer que ele tentou Jesus nesses 40 dias, mas a ênfase que a Bíblia diz é que após Jesus ter jejuado 40 dias e Jesus estar com fome, ele aparece, porque o diabo sempre vai aparecer quando você estiver com fome. O diabo sempre vai aparecer quando você tiver uma necessidade a ser suprida. E aí ele aparece a Jesus depois de 40 dias, noite sem comer. Jesus está com fome, porque ele era 100% homem. O tentador veio a ele e disse: se você é o Filho de Deus. O que isso aqui revela, meu irmão? Porque o Filho de Deus, que Pedro lá na frente revela, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus. O que é o Cristo? Aquele que foi enviado por Deus para cumprir um propósito. Diga assim, aquele que foi enviado por Deus para cumprir um propósito. E aí olha que Satanás diz: se tu és o Filho de Deus, se você é este que diz ser o Filho de Deus, que veio para cumprir um propósito, mas que agora está com fome, eu quero dizer para você: ordene que estas pedras se transformem em pães. O que o tentador está fazendo? Ele está dizendo assim: ó Jesus, eu quero mudar o teu foco, porque você veio do céu para cumprir um propósito. Você veio do céu para cumprir a vontade do Pai. Mas o tentador sempre ele vem. Por quê? Porque ele quer roubar o foco da tua vida, a direção da tua vida. Ele sempre quer mudar a direção para onde você está indo. Você está caminhando do centro da vontade de Deus. Mas nesse momento o tentador vem porque ele quer te tirar desse lugar. Ele fala: então usa o teu poder, usa o que você tem. Jesus tinha poder para isso. Ele diz: dê uma ordem para que estas pedras se transformem em pães. O que Satanás está dizendo? Você tem uma necessidade, coloque a tua necessidade em primeiro lugar. Olha como que é louco isso aqui, meu irmão, porque como que o pecado entra no mundo? O pecado entra no mundo pelo estômago. Não é assim que Adão e Eva comem do fruto para saciar talvez uma necessidade? Olha como que o pecado entra no mundo. Olha como que o primeiro Adão, ele deixa o propósito de lado para atender a sua necessidade. Adão deixa o propósito de Deus. Ele sai do centro da vontade de Deus.
E Adão agora coloca a necessidade governando a sua vida, direcionando a sua vida. E aí, meu irmão, a Bíblia vai dizer que Jesus é o segundo Adão. Por que Jesus é o segundo Adão? Porque nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Quando Deus tem um plano e não dá certo, Ele recomeça, mas Ele não joga nenhum plano fora. Se Adão se perdeu, se Eva, eles se perderam. Meu irmão, agora Deus levanta o seu filho Jesus. E assim como Satanás vai lá no Éden e tenta Adão e tenta Eva e faz com que eles saiam do propósito, ele atenda a sua necessidade, Satanás mais uma vez se apresenta. E deixa eu dizer, Satanás sempre vai se apresentar diante de você, dizendo: negocie o teu propósito, coloque o propósito em segundo plano e viva para saciar as tuas necessidades. E aí ele vem. E ele fala para Jesus, olha, mas o verso 4 diz assim: Jesus porém respondeu, as escrituras dizem. Jesus tinha a palavra no coração dele. Jesus, meu irmão, o que governa Jesus não é a necessidade. O que governa Jesus não é os seus instintos, porque essa é a diferença dos nascidos de Deus. Os nascidos do primeiro Adão, eles vivem pelo seu estômago. Eles vivem pelos seus instintos. É o cara que é casado, mas que ele quer fazer sexo, para ele não importa. Ele tem um instinto. E é o instinto que governa a vida dele. Ele tem uma necessidade, porque isso é uma necessidade. Mas ele negocia. Aqueles que são filhos do primeiro Adão, eles negociam tudo. Mas aqueles que são nascidos de Deus, não é que eles não tenham necessidade, mas a necessidade não governa a vida deles, amém? Porque o texto diz que Jesus teve fome. Jesus teve desejo de comer. Mas aqueles que são nascidos de Deus, os teus desejos não governam a vida dele. E aí Jesus vai dizer assim, olha, uma pessoa não vive só de pão. Jesus não exclui o pão, por quê? Porque é uma necessidade nossa. Ele diz, uma pessoa não vive só do pão, mas nós vivemos, mas ela vive de toda a palavra que vem da boca de Deus. Ele diz, o que alimenta, o que primeiro governa a minha vida é a palavra que sai da boca de Deus, é aquilo que Ele diz, é isso que me alimenta, é isso que me governa, não são as minhas necessidades. Queria ler alguns textos com vocês. Gênesis capítulo 12, verso 10. Gênesis 12, 10 diz assim, aqui, meu irmão, é quando Abraão recebe o chamado. Ele recebe o chamado de Deus, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E aí Deus faz promessas, mas preste bem atenção. Gênesis capítulo 12, verso 10 diz, naquele tempo, uma fome terrível, diga assim, uma fome terrível. Uma fome terrível atingiu a terra de Canaã. E Abraão foi obrigado a descer ao Egito, onde viveu como estrangeiro. Quando a Bíblia diz que ele foi obrigado, não é verdade. Isso aqui é uma expressão. Porque quando Abraão, a fome vem, ele desce para o Egito, ele sai fora do propósito de Deus. Quem conhece o texto, ele vai para o Egito, porque aonde Deus está, você não precisa pecar. E ele já começa no Egito dizendo, Sara, você não pode falar que é minha esposa, tem que falar que é minha irmã. Chega lá, o faraó já toma Sara como esposa. Alguns dizem que faraó se deitou com Sara. Olha o preço alto quando nós saímos do propósito. Outros vão dizer que não. Mas ele tem que entrar para o Egito mentindo. Se não é a misericórdia de Deus, ele seria morto. Abraão seria morto.
Porque naquela época ele está indo numa terra onde tudo é do rei, e o rei tomava a mulher e matava o homem. Era coisa mais simples, mais básica. E aí, se não é misericórdia de Deus, Deus intervindo, Deus ali naquele meio, e aí o texto vai dizer que Abraão volta, ele sai, mas por que ele desce para o Egito? Porque teve uma fome, e o Egito era um lugar onde tinha comida, onde tinha alimento. E ele não orou dizendo assim: Deus, o que o Senhor tem para mim? O Senhor me disse para estar nessa terra. O Senhor falou comigo para eu ficar nessa terra, mas agora tem fome na terra. Mas agora a seca chegou, mas agora a crise, o que eu faço? Meu irmão, deixa eu falar. A necessidade, ela põe em dúvida o Deus que você serve. A necessidade, ela tem o poder de gerar uma incredulidade tão grande no nosso coração, que ela põe em dúvida o caráter de Deus. Eu acho que eu vou ter que me virar agora, porque existe uma coisa, meu irmão. Os nascidos de Deus, eles esperam em Deus, porque eles têm fé em Deus. Mas a gente sempre vai querer ouvir a proposta de Satanás, porque o que Satanás fala? Jesus, faça com as tuas mãos, se vire você mesmo. E o que eu ouço, meu irmão, é muita gente dizendo assim, ó: se eu não me virar, nada vai acontecer. Ah, se eu não der os meus pulos. E eu estou entendendo o que a pessoa está querendo dizer, mas isso muitas vezes é uma falta de fé, porque tem muita gente virando as costas para o propósito. Existe um monte de gente, meu irmão, que diz: eu não tenho tempo para estar na igreja servindo, eu não tenho tempo para ser um líder de célula, eu não tenho tempo para estar em louvor, eu não tenho tempo porque eu tenho tantas coisas para cuidar, eu tenho tantas coisas para fazer. Meu irmão, o propósito é deixado de lado e a necessidade se torna um Deus. Diga assim para mim: a necessidade se torna um Deus. Agora um outro texto, Ruth 1:2. Livro de Ruth, capítulo 1, verso 2. Abraão saiu do propósito por causa de uma necessidade, por causa da fome. Ruth, capítulo 1, verso 1. Nos dias em que os juízes governavam Israel, diga assim comigo: houve grande fome na terra. Olha o que o texto diz: por isso o homem deixou o seu lar. Ele deixou o seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe. Meu irmão, o que significa Moabe? Filho do incesto. Porque Moabe, de onde que surge Moabe? Moabe é fruto do relacionamento de Ló, que é sobrinho de Abraão, com as suas filhas, com uma das filhas, que foram Amon e Moabe. Então essa terra chamava-se terra do incesto. E Elimeleque, o texto vai dizer aqui, ó, por isso o homem deixou o seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo sua esposa. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá, quando chegaram a Moabe e se estabeleceram ali. Belém de Judá, Belém significa terra do pão. Eles saem do lar deles, eles saem da terra do pão, eles vão habitar na terra do incesto. Porque quando a necessidade vem, quando a luta vem, a gente começa a duvidar do caráter de Deus, pensando assim: se eu não me virar, se eu não der os meus corres aqui, se eu não der os meus pulos aqui, é tipo assim, ó, Deus não vai fazer nada, depende de mim. E a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. O que acontece com Elimeleque, os seus dois filhos? A Bíblia diz que ele morre, e depois de mais ou menos 10 anos, os seus dois filhos morrem. Porque escuta o que eu vou te dizer. Escuta, olha aqui para mim agora, você que está dormindo aí. Dá uma cutucada do irmão, acorda, meu irmão. Fica bem atento aí. Olha aqui para mim, meu irmão. Olha na bolota dos meus olhos aqui. Pega aí. Já lembraram, né? Deixa eu falar um negócio para você. O propósito te guarda, te sustenta
e o propósito guarda e supre as tuas necessidades. Deixa eu falar mais uma vez. Quando você está debaixo do propósito, o propósito te guarda. Quando você está debaixo do propósito, o propósito te guarda. Quando você está debaixo do propósito, o propósito te supre. Quando você está debaixo do propósito, o propósito dá vida. É por isso que muita gente não entende. Por que Satanás quer te tirar do propósito e te levar apenas para você correr pelas suas necessidades? Porque se ele te tirar do propósito, você não tem mais a segurança. Nós estamos à mercê da misericórdia de Deus. Se ele nos tira do propósito, a alegria, ela vai embora. A satisfação vai embora. Agora, eu disse para vocês que o propósito, meus irmãos, quando ele é deixado de lado, a necessidade, diga assim comigo, a necessidade se torna um Deus. Diga assim, a necessidade se torna um Deus. Meu irmão, olha o que diz o livro de Filipenses. Filipenses capítulo 3. Olha o que diz o verso 18. Paulo dizendo assim: pois como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitas cuja conduta mostra que são na verdade inimigos da cruz de Cristo. Mas olha que loucura. Muitos são inimigos da cruz de Cristo. Para quem o apóstolo Paulo está escrevendo isso? Para uma igreja. Não é para as pessoas do mundo. Muitos são inimigos da cruz. Como assim, pastor? Vamos entender inimigos da cruz. Porque o que a cruz fala? A cruz fala de um homem, o Filho de Deus, que deu a sua vida por um propósito. A cruz fala de propósito. E o texto vai dizer, existem pessoas que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição e o Deus deles é o seu próprio. Vocês estão lendo aí, meu irmão? Projetaram aí? Não está projetado, gente. O verso agora de número 19. Isso. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é o próprio. Tem outra versão que vai dizer o estômago. É o seu próprio apetite, seu próprio estômago. Volta, fazer um favor. Isso. E eles se gloriam do que deveriam se envergonhar. Só pensam. Não, meu irmão, vamos ler com força, pelo amor de Deus. Hoje é domingo, você só tem esse culto na semana aqui. Vamos fazer com força o nome de Jesus. 1, 2, 3. Só são. De novo, 1, 2, 3. Aqui Paulo matou tudo. Existem pessoas que só pensam em coisas terrenas. Eu quero terminar dizendo algo aqui para vocês. O que isso significa, pastor? Nós não vivemos para olhar apenas para esse mundo, para essa terra. Jesus não deu a vida dele, Jesus não morreu por mim e por você. A semente da qual Jesus morreu, se entregou, e a semente da qual eu fui gerada, ela não fala de pessoas que apenas vivem pelas suas necessidades. Deixa eu dizer algo aqui para você. Olha aqui para mim, meu irmão. Olha aqui para mim, você vai entender. Eu vou finalizar aqui nessa noite. A quem que você está servindo? Pastor, como que eu sei que eu vivo para um propósito? Pastor, como que eu sei se o meu Deus é o próprio estômago? Pastor, como eu sei se talvez eu estou sendo inimigo da cruz? Eu pergunto, qual é o teu propósito? Qual é o teu ministério? Quem que você está servindo? Nos teus planos existem assim, olha, eu vou abençoar pessoas. Eu tenho desejo no coração de ser um líder de célula. Não, eu vou abrir a minha casa. Não, eu vou servir no ministério infantil. Não, eu vou chegar no pastor, na pastora. Eu vou chegar pro meu líder e dizer, olha, eu quero servir de alguma forma. Quem
são as pessoas que vivem por um propósito, é aquelas o qual o seu coração queima, dizendo assim: ó, eu quero servir, eu quero tocar pessoas, eu quero abençoar pessoas. Irmão, são pessoas assim. Existe um lugar que é seu no reino. Existe um lugar que Deus te colocou no reino para você servir. Existem pessoas que dizem: